Olá, eu sou Henrique Paladino e sejam bem-vindos a mais um vídeo. No último final de semana, a NASCAR teve um fim de semana de folga para suas três categorias principais, porém, nesse fim de semana, ela voltou agora para seguir realizando provas normalmente toda semana até o fim da temporada em novembro, e nesse último fim de semana nós tivemos corridas da Cup Series e da O'Reilly Auto Parts Series em Iowa. Começando com a O'Reilly, ainda durante a semana nós tivemos mais algumas notícias em relação ao grid de 2027. Primeiro, a Joe Gibbs Racing anunciou na quinta-feira a renovação do contrato do William Sawalich, que ano que vem vai para a sua terceira temporada com o carro número 18. Ele que, inclusive, está aí brigando para se classificar para o Chase e venceu a sua primeira corrida na categoria em Rockingham esse ano. E depois, na sexta, a Haas Factory Team anunciou uma expansão para 3 carros para a próxima temporada. Atualmente eles têm o Sheldon Creed e o Sam Mayer nos carros 00 e 41. O número do terceiro carro ainda não foi anunciado, porém já foi confirmado que o piloto será o Dean Thompson, que hoje corre no 26 da Sam Hunt Racing. A corrida do sábado também marcou a estreia de uma nova regra que a NASCAR implantou para esse fim de semana, que foi aquela regra de que, em caso de uma bandeira amarela nas últimas 10 voltas de um dos dois primeiros segmentos, o segmento seria finalizado em bandeira amarela, isso para evitar o que aconteceu em Indianápolis, que foram algumas bandeiras amarelas que tiveram as largadas com poucas voltas depois para o final do segmento e foram seguidas por umas amarelas meio longas, justamente por conta dos segmentos. Isso foi alvo de muitas críticas, então, procurando reduzir esse tempo de bandeira amarela, a NASCAR fez essa mudança a partir de Iowa. E a prova da O'Reilly nesse sábado, em alguns pontos, seguiu um roteiro um pouco parecido com o de Indianápolis. Se em Indianápolis a gente teve o Jeremy Clements disputando as primeiras posições no começo da prova, dessa vez a gente viu um pole um tanto quanto inesperado, o Ryan Sick, que fez a sua segunda pole na carreira, e até venceu o primeiro estágio, assim como o Clements tinha feito em Indianápolis. Porém, novamente, no segundo segmento, o ritmo da prova, como a gente viu já várias vezes também esse ano, passou a ser ditado pelos carros da Junior Motorsports. E também, assim como foi em Indianápolis, a briga pela vitória parecia que ia ficar entre o Carson Kvapil e o Ross Chastain, que mais uma vez pilotava o carro número 9 da Junior Motorsports. Porém, dessa vez a briga entre eles acabou não indo até o final, até porque uma rodada do Jeb Burton perto do final da corrida acabou levando a prova para a prorrogação. E aí, na prorrogação, foram 2 prorrogações, porque na primeira o Chastain acabou largando mal e acabou segurando o pelotão, o que causou um acidente na primeira curva, que envolveu alguns nomes que estavam lá na frente, como o Allgaier, o Mayer e o Brent Crews. E aí, na segunda relargada, de novo o Chastain acabou saindo mal, e isso deixou o caminho basicamente livre para o Kvapil vencer a sua segunda corrida seguida, em 2 semanas, enquanto o Raja Karuf acabou conseguindo terminar na segunda posição. O Nick Sanchez, no carro 87 da Peterson Racing, também fez um ótimo final de prova e acabou em sexto, o primeiro top 10 em um oval dessa equipe. E os 2 carros da Sam Hunt Racing também conseguiram um resultado sólido, os 2 terminaram entre os 10 primeiros, com o Dean Thompson em oitavo e o Harrison Burton em nono. Além disso, nós tivemos mais um piloto carimbando o seu passaporte para o Chase, no caso o Sam Smith. Então agora nós temos 4 vagas apenas ainda em jogo no Chase da O'Reilly. Na prova da Cup, no domingo, teve o Ryan Blaney largando na pole, ele que venceu a primeira prova da Cup Series em Iowa em 2024, e ele liderou quase todo o primeiro segmento e levou esses 10 pontos da vitória do estágio sem ser muito ameaçado nesse começo de prova. Enquanto isso, o Tyler Reddick, que teve aquele começo do campeonato excepcional, vencendo 5 das primeiras 9 corridas, continuou tendo um verão bem complicado, e dessa vez a corrida, tanto para ele quanto para o Eric Jones, acabou em 5 voltas, porque o Reddick acabou perdendo o carro numa disputa com o Jones, foi para o muro, levou o Jones junto, e com isso os dois acabaram ficando fora da prova. E com isso, nessa prova o Reddick acabou caindo para quarto no campeonato, já tinha perdido a liderança para o Denny Hamlin lá no final de junho em San Diego, porém agora ele já está também atrás do Blaney e do Gibbs. E falando em Gibbs, a equipe Gibbs mais uma vez foi um fator nas primeiras posições. O Hamlin acabou enfrentando alguns problemas de direção durante a corrida, mas mesmo assim, apesar de não ter disputado a vitória, conseguiu se manter entre os primeiros durante a maior parte da corrida e terminou em quinto. Mas quem realmente ameaçou o Blaney na segunda metade da prova foram o Christopher Bell e o Ty Gibbs.
O Bell batalhou bastante com o Blaney e venceu o segundo estágio. E aí, quem ameaçou o Bell no segmento final foi o próprio Gibbs, que assumiu a liderança na última janela de pitstops. E, bom, o Bell se esforçou, assim como foi em Chicagoland, por exemplo, tirou a diferença para o companheiro nas voltas finais, chegou até bem perto, muito até com uma certa ajuda do tráfego, mas, de novo, como foi com o Chase Briscoe em Chicagoland, ele não conseguiu realmente fazer uma manobra para tentar assumir a liderança, e assim o Ty Gibbs ganhou a prova, sua segunda vitória na carreira. A primeira foi também no short track em Bristol no começo desse ano, e como eu já mencionei, foi uma vitória que fez o Gibbs assumir a terceira posição no campeonato. Alguns outros pilotos que conseguiram fazer boas corridas ontem foram o Josh Berry, que não é segredo para ninguém que vem tendo tempos complicados na Wood Brothers e tá até correndo de aviso prévio. A gente já sabe que o Jesse Love vai assumir aquele carro no ano que vem, mas o Berry fez uma ótima prova ontem, terminou na quarta posição. A Trackhouse como um todo também se destacou ontem. O Shane Van Gisbergen teve uma prova um pouco mais complicada, mas o Ross Chastain terminou numa boa sétima posição. E o Conor Zidisch foi o 11º melhor resultado dele desde o sétimo lugar em Sonoma, enquanto o Chastain aparece agora em 18º no campeonato, apenas a 47 pontos do Austin Cindric, que é o 16º, faltando 3 provas para o final da temporada regular. Então ainda existe um mundo em que a Trackhouse coloca 2 carros no Chase. Outro destaque que até já deve ser observado para a próxima etapa é o Austin Dillon, que terminou na 10ª posição, uma das melhores corridas dele no ano também. E vale lembrar que a próxima etapa acontece em Richmond, uma pista bem parecida com Iowa e uma pista onde ele costuma se sair muito bem, vem inclusive de 2 vitórias seguidas, aquela polêmica de 2024 em que ele tira o Hamlin e o Logano no caminho na última volta, e uma vitória bem convincente em uma das melhores atuações dele na carreira no ano passado. Então, esse top 10 do Austin Dillon pode até ser uma prévia do que a gente vai ver no próximo fim de semana, em que temos a Truck Series em Richmond na sexta-noite e na mesma pista a Cup no sábado à noite. Porém, por essa semana é isso. Obrigado por assistir até aqui. Até a próxima.